Eu tinha certeza que eu estava morrendo durante a pandemia. Teve um dia que o meu estresse corporal, o estado do meu inchaço e do meu cansaço eram tão grandes que a sensação que eu realmente estava morrendo. E ali eu tive um diagnóstico de uma doença grave, mixedema grave. Eu tive uma mixedema de todo o meu corpo por conta de uma doença da tireoide que estava descompensada. E é sobre essa doença de tireoide que a gente veio conversar hoje nesse Papo Íntimo. Então seja mais uma vez muito bem-vindo e bem-vinda ao Papo Íntimo da Clínica MWB, com as maravilhosas médicas da MWB, para conversar de um assunto que eu tenho a felicidade de dizer que elas passaram pelo processo da minha remissão. Remissão é quando você olha seus exames. Eu lembro o dia que eu mandei essa mensagem para a Georgia, eu falei, me explica o que isso quer dizer, porque eu fiquei tão emocionada que eu vi que eu não tinha mais doença autoimune em atividade, que gera muitos seus problemas, e a Gi vai falar isso para vocês, e eu tenho a alegria de tê-las aqui comigo, de ter médicas que fazem parte da jornada da minha remissão, da minha autoimunidade. Então eu quero conversar com vocês, junto com a Dani e a Georgia, sobre Hashimoto. Então, gente, Hashimoto, a Bá tem Hashimoto, eu tenho Hashimoto, é uma doença que vem crescendo muito, principalmente depois do Covid, por ser uma doença autoimune e uma das mais comuns como autoimune. Então, o que é uma doença autoimune? Quando o seu corpo te autoataca. E, no caso do Hashimoto, é uma doença que ataca a tireoide. Não só a tireoide, mas principalmente a tireoide, com autoanticorpos. Então, a gente detecta no sangue e também no exame de imagem é possível, a Dani vai falar depois para vocês. Então, a doença autoimune, ela é passível de remissão, não tem cura, mas a gente consegue fazer com que esses autoanticorpos baixem e parem de atacar a tireoide. Com o tempo, todo mundo que tem Hashimoto pode vir a desenvolver hipotireoidismo, ou seja, uma disfunção da tireoide, porque os autoanticorpos destroem essa tireoide. E aí a gente tem que fazer uma reposição hormonal com hormônios tireoidianos, que é o que acaba acontecendo. Então aqui na clínica o que a gente faz? A gente tenta bloqueia a progressão desse Hashimoto a ser um hipotireoidismo. Então, a gente consegue fazer com que a doença de Hashimoto pare de progredir e entre em remissão. E dessa forma, a gente evita que o paciente entre num estado de hipotireoidismo e justamente no estado de mixedema grave. O que é o mixedema? É um edema, um inchaço de todo o corpo por falta de hormônio tireoidiano ou por ataque à tireoide. E aí a gente consegue diagnosticar tanto o hipotireoidismo quanto o Hashimoto com exames de sangue e também com exame de ultrassom na tireoide. Por isso que é tão importante fazer todo o check-up da mulher, né, Dani? Então, o que eu mais tenho visto, achei interessante você falar do crescimento, acho que é o crescimento no diagnóstico principalmente, né? Também. É que pacientes, assim, muito prostradas muitas vezes, sem saber o que tem, e vem fazer por um acaso um exame de tireoide, porque a médica resolveu pedir. E aí, hoje eu tenho visto cada vez mais diagnósticos que, assim, eu jamais tinha pensado antes que a gente conseguiria fazer com tanta clareza, tanta facilidade, só associando a imagem e a clínica dessa paciente, né? Por isso que eu acho que um exame com um radiologista que consegue ouvir o paciente é muito importante. Sim, porque eu consigo ter um contato com ele e rapidamente a gente faz esse diagnóstico num ultrassom de tireoide com Doppler, sim, né? Por isso que é muito importante que esse exame, às vezes o médico está meio perdido, sem saber que exame pedir, pede um exame de tireoide de rotina, sim, né? Exatamente. Porque muitas vezes essa paciente não chegou a um ponto tão grave quanto o seu, Bá, mas ela já tem uma prostração, ela já tem alguns sintomas que faz exatamente a gente pensar nisso. E se o radiologista tiver um pouquinho de sensibilidade para conversar com ela, a gente chega a essa conclusão e ela se sente revigorada quando está tratada. Né? Quando você sai de um quadro de Hashimoto ativo, que você está com a doença tireoide sintomática, você volta a sentir você, né? O raciocínio, o seu corpo, sua composição corporal, a sua comunicação, né? Sai aquela lentidão. É muito interessante. E eu percebi o quanto toda suplementação, tanto pela veia quanto suplementação oral que a Georgia trouxe para a minha realidade de uma forma muito mais assertiva do que outros tratamentos que eu fiz no último ano, tirando a dieta, né, Gê? Que tudo isso faz faz parte de tudo que a gente vivencia na doença da tireoide, como isso fez diferença. E eu tenho certeza que esse papo vai ser papo para outros papos. Sim. E a gente vai trazer mais as meninas aqui para conversar sobre doença de tireoide e a gente espera vocês no próximo episódio do Papo Íntimo. Até lá!